Olá, queridos, graça e paz do Senhor Jesus, bom dia. Deixa eu compartilhar algo ao seu coração nessa manhã. Eu quero ler um texto da palavra do Senhor que está lá no livro de Neemias, no capítulo 9, no versículo 19, 20 e 21. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Foi por tua grande compaixão que não os abandonastes no deserto. De dia a nuvem não deixava de guiá-los em seu caminho, nem de noite a coluna de fogo deixava de brilhar sobre o caminho que deviam percorrer. Deste o teu bom espírito para instruí-los, não retivestes o teu maná que os alimentava, e deste-lhes água para matar a sede. Durante 40 anos, tu os sustentastes no deserto. Nada lhes faltou, as roupas deles não se gastaram, nem os seus pés ficaram inchados. Uau! O povo de Deus, Neemias, Esdras, eles estão aqui, todo o povo, diante do Senhor, em um tempo de consagração, em um tempo de arrependimento, em um tempo também de lembrança daquilo que Deus havia feito, daquilo que Deus havia operado na vida do seu povo, desde quando Deus os tirou do Egito. Eles estavam trazendo à memória aquilo que dava esperança, trazendo à memória aquilo que os sustentavam a cada dia a permanecer no propósito, a viver uma vida com propósito. E eu quero dizer algo para você nessa manhã. Nenhum deserto é sem propósito. Nenhum deserto na minha e na sua vida, querido, é sem propósito. Todos eles existem um propósito de Deus. É claro que existem lugares que as pessoas entram que são consequência das suas atitudes erradas, das suas falhas. E às vezes Deus permite que algumas pessoas sofram as consequências das atitudes erradas. Mas a maioria dos desertos que Deus conduz, os desertos que Deus conduz, vou dizer algo para você: todo deserto que Deus conduz, existe um propósito. Nós podemos fazer uma análise da nossa vida, como Deus tem nos guiado, o que Deus já tem feito na minha e na sua vida, o que Deus já tem feito, eu vou falar pela minha, o que Deus já tem feito na minha vida. Quantos livramentos, quantos cuidados, quantas provisões, quantos ensinos Deus trouxe nos desertos que eu passei, na caminhada que andei com Ele, onde a presença dEle foi real e a voz dEle foi algo que foi tão tremendo ao meu coração. Sabe por quê, querido? Porque o deserto é lugar onde Deus fala ao meu e ao seu coração. Deus diz na sua palavra, lá em Oséias, no capítulo 2, no versículo 14, Deus diz assim: portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Deus está dizendo: eu vou atraí-la ao deserto e eu vou levá-la para o deserto e lhe falarei ao coração. Deus está dizendo para Oséias a respeito da sua esposa. Ele está dizendo: eu vou levá-la para o deserto, eu vou atrair ela porque eu quero falar. Observe que Deus não atrai ninguém para falar o coração no resort. Deus não atrai ninguém para falar o coração na Disney, num lugar, numa praia, num lugar onde é o paraíso. Deus sempre vai atrair alguém para falar o coração nos desertos. Deus vai falar o coração e vai ensinar e vai instruir pessoas nesses lugares do deserto. O deserto não é um lugar ruim. Deserto não é um lugar de maldição. Deserto é um lugar onde Deus, Ele trabalha no meu e no seu coração, querido. Deserto também não é um lugar onde Deus esquece você. Deus não esquece ninguém no deserto. Entenda isso, Deus não esquece ninguém no deserto. Se o deserto ainda não passou na sua vida, é porque talvez ainda você não compreendeu, ou o tempo de Deus ainda não chegou, e o tratamento da instrução que Deus quer fazer na minha e na sua vida. Então, entender os propósitos de Deus
na nossa vida, entender o sentido na vida. Porque deserto é esse lugar, é o lugar de encontrarmos um propósito. E o que é um propósito? É um sentido na vida. É o lugar onde eu tenho um sentido na vida. Tem muitas pessoas que vivem a vida sem sentido, uma vida sem propósito. Viver uma vida sem propósito, irmãos, é não saber exatamente que passo dar, não saber exatamente se estão caminhando no caminho certo, no caminho correto que Deus quer para eles. Viver uma vida sem sentido é você ter dúvida a respeito do amanhã, não ter uma certeza clara a respeito daquilo que Deus está construindo, daquilo que Deus está fazendo. Então, deserto é lugar de encontrar o propósito. E quando encontramos o propósito, irmãos, nós entendemos um sentido na vida. Nós temos um sentido na vida. Não é lugar de nós ficarmos questionando. Deserto não é lugar de questionar a Deus o tempo todo, mas é lugar de confiar em Deus. Eu quero dizer isso para você. Deserto não é lugar de ficar brigando com Deus o tempo todo, mas é um lugar de confiar em Deus. Deserto, queridos, é um lugar onde Deus te prepara para você viver o propósito dele na sua vida. Deserto não é um lugar de punição, não. Deus não está te punindo, Deus está me castigando e por isso Ele está me levando para o deserto. Não, deserto não é um lugar de castigo. Deus não castiga ninguém no deserto. Deus ensina no deserto. Deus estabelece propósito no deserto. Deus cura no deserto. Deus arranca a carnalidade no deserto. Deus leva uma pessoa, um homem, uma mulher a ser guiada pelo Espírito no deserto. Deus nos leva a viver na dependência dEle no deserto. Deserto é o lugar de vivermos dependência de Deus. Porque deserto é o lugar onde Deus se revela. Deus, Ele quer se revelar nos desertos, na minha e na sua vida. No deserto, guarde isso, a bênção do Senhor, ela te sustenta. No deserto, a bênção de Deus, ela te sustenta. É ela quem te sustenta. Quando eu olho para esses 3 versículos que nós lemos, eu vejo um Deus que no deserto trouxe proteção, um Deus que no deserto trouxe direção, um Deus que no deserto trouxe instrução, um Deus que no deserto trouxe a provisão para o seu povo. Ele diz assim: foi com grande compaixão, foi com grande misericórdia que o Senhor não abandonou o seu povo no deserto. Proteção. Deus protegeu, Deus não abandonou eles no deserto. Mas ele diz: olha, o Senhor também deixou uma nuvem, de dia uma nuvem ia guiando, estava dando direção. A coluna de fogo à noite dando direção, iluminando e dirigindo o caminho. Mas também o Senhor deu o Espírito, a obra do Espírito, o Espírito Santo para instruí-los. Deste o teu bom Espírito, versículo 20 fala: deste o teu bom Espírito para instruí-los. Uau! Deus é o Deus que dá instrução, mas também é o Deus que traz a provisão. Não reteve o Senhor o teu maná e os alimentava todos os dias, e deste-lhes água para beber, para matar a sede. Deus é um Deus que te protege no deserto. Deus é um Deus que te direciona no deserto. Deus é o Deus que te instrui no deserto. E Deus é o Deus que traz provisão nos seus desertos. Então, querido, no tempo de escassez, você precisa abrir os seus olhos, porque nós podemos correr um grande risco de aceitar pedra no lugar de pão. O grande risco que as pessoas correm no tempo de escassez, no tempo de adversidade, é exatamente isso. É aceitar pedra no lugar de pão. Pessoas que só se satisfazem com aquilo que traz um alívio momentâneo na sua vida, mas que verdadeiramente não muda a condição, não transforma. Irmãos, Deus só tem um propósito de nos guiar para o deserto. Deus só tem um propósito. Escute algo: é nos transformar por completo, é nos mudar por completo. Deus não quer trazer só um alívio.
Deus não quer trazer só um alívio momentâneo. Deus não quer trazer somente um socorro para uma situação e não houver nenhuma mudança em nós. Deus está procurando um povo que está sendo transformado pela palavra, de dia a dia, de glória em glória, até a estatura de varão perfeito, como diz a palavra do Senhor. Todos os dias o Senhor está falando, todos os dias o Senhor está ministrando o nosso coração. O grande recado que Deus deu à igreja do Apocalipse é exatamente isso. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Que nós precisamos ter ouvidos para ouvir, mas atitudes para mudar. Deserto é lugar de atitude, deserto é lugar de mudança, porque senão eu posso correr um grande risco de estar trocando pães por pedra, aceitando as pedras ao invés dos pães. Deserto é lugar de dependência de Deus. Deserto é lugar da provisão de Deus, sustento de Deus, do milagre de Deus, do de repente de Deus. No deserto, a bênção do Senhor, ela te sustenta. Amém, queridos? Que o Senhor te abençoe nessa manhã, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te conceda a graça. Que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê muita paz. Deus abençoe seu dia, no nome precioso de Jesus.